É hoje, hein? É hoje que eu vou te ajudar a você parar de se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso tá travando sua vida, nós vamos resolver isso aqui agora. Então, vamos embora. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograme-se. E, gente, quero convidar você, se você não conhece ainda, a conhecer a nossa escola virtual. O Desprograme-se é uma escola de autoconhecimento. Nós já estamos aí com 14 cursos, caminhando para 17 cursos na plataforma. Desenvolvimento pessoal, prosperidade, autoestima, metafísica, arquétipos. E além de tudo isso, a gente tem aí 2 cursos de formação. Se você não tem uma profissão, se você está precisando fazer uma renda extra, você pode se formar com o Desprograme-se, trabalhar em casa. Ou você pode escolher ainda trabalhar conosco, integrando a nossa equipe de vendas, os nossos afiliados. Para saber como funciona tudo isso, é só entrar no desprograme-se.com.br, tá bom? Se você conhece, você já sabe dos benefícios, das maravilhosidades. E, gente, vamos ao tema. Eu já abordei esse tema aqui no canal eu acho que de pelo menos umas 70 formas diferentes. Na boa, no mínimo, porque se a gente tá aí com quase 300 vídeos públicos, pelo menos umas 70, acho que chega umas 100 formas diferentes que eu já abordei esse tema aqui no canal, porque é o seguinte, eu já passei muito por isso, não quer dizer que eu estou imune a isso, mas hoje em dia minha vida tá muito mais desbloqueada, tá? Eu consigo desenvolver em muitas coisas que eu não conseguia desenvolver por causa do medo dos outros, né? Do reconhecimento, da necessidade de aprovação, ou do excesso de críticas, ou até da maldade das pessoas, porque tem muita coisa que passa da crítica, né? Se torna uma maldade mesmo. Mas, no geral, isso se deve às sombras das pessoas. Se você fez o curso prático de arquétipo, você sabe do que eu tô falando, né? A sombra da pessoa é tudo aquilo que ela recalca, que ela não exprime, que ela não expressa. E aí ela fica segurando todos aqueles conteúdos e quando ela vê você ali feliz fazendo sua vida, ou porque ela acha que você tá bonita, ou porque ela acha que você tá tendo sucesso, de qualquer forma aquela pessoa, o ressentimento dela vai tomar a voz e vai falar por ela. E aí você pode ficar muito impactado com isso, muito assustado com isso, principalmente quando você percebe que isso vem da sua família, dos seus amigos mais próximos, enfim. Isso é o que mais acontece, tá, gente? E aí a pessoa começa a ficar traumatizada, ela começa a ficar com receio de se expressar, de movimentar na vida, afinal de contas, ela fica com medo dessa maldade do mundo. Mas também não é só o medo da maldade dos outros que faz com que a pessoa desenvolva esse pânico do que vão falar mal de mim, esse medo, né, de receber uma negativa. Geralmente também é porque a pessoa está esperando reconhecimento. É porque a pessoa coloca o valor dela na mão do outro. E nós somos criados dessa forma. Veja bem, gente, eu vou deixar um vídeo do Eckhart Tolle, que eu sempre falo para vocês aqui, que é o autor do Poder do Agora. Eu vou deixar o link do vídeo dele nos comentários, mas o vídeo é todo em inglês. E se não me engano, as legendas são aquelas legendas automáticas meio ruins. Eu não sei se a legenda tá boa, porque eu não vi com a legenda. Mas eu vou deixar aqui, se você conseguir assistir, assista, porque vale a pena. O Eckhart, que é o autor do Poder do Agora, ele nos ajuda muito a vencer isso, do medo do externo. Nesse vídeo, ele explica sobre o ego e sobre a necessidade de orgulho. Todo mundo que se orgulha muito dos seus feitos, ou da sua forma física, ou das suas realizações, essa pessoa que se orgulha muito disso, ela também vai ressentir muito quando ela perder isso. Ou ela vai ressentir muito quando outras pessoas também demonstrarem que não se orgulham disso. Veja que o orgulho, ele é um reflexo do ego. Ele é diferente daquela sensação essa coisa é um bem, eu fiz um bem, a sensação do bem acontecendo na nossa vida. Por exemplo, se alguém chega pra mim e fala, e é o que realmente acontece hoje em dia comigo, se alguém chega e fala assim pra mim, nossa, Bárbara, você salvou minha vida, que às vezes as pessoas falam assim, você salvou minha vida, eu tava no fundo do poço, se não fosse você, eu sinto bem-estar nessa situação. Mas não é orgulho. O meu bem-estar é de ver
que uma coisa boa foi gerada ali. Entende? Porque a pessoa saiu numa situação negativa, ela está começando a perceber o poder pessoal que ela tem. Isso é bom. Isso é o bem. Então aquela sensação de que o bem está acontecendo, ela é muito positiva e 100% boa. Mas é diferente porque, apesar dessa pessoa utilizar essa expressão, né? Falar dessa forma, você salvou minha vida, se não fosse você, os seus vídeos, eu sei que eu mesma não fiz nada. O que eu fiz foi permitir ser um canal de uma consciência maior. E aquela pessoa também permitiu se conectar com essa consciência maior e aí o bem aconteceu. Então, se eu falasse assim, nossa, eu sou muito orgulhosa do meu trabalho, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Veja bem, esse orgulho está sempre relativo a algum elemento externo de reconhecimento. Nesse vídeo que o Eckhart coloca, ele fala dos perigos disso e ele fala que na criança, ela tem um certo estágio de consciência. A consciência na criança está em desenvolvimento. Então, quando a criança fala assim, nossa pai, nossa mãe, olha o que eu fiz. Olha o que eu consegui fazer. Olha o desenho bonito que eu fiz. Olha, mãe, na aula de natação, eu dei um pulo no trampolim mais alto. Olha o que eu consegui fazer. É claro que não é indicado que o pai e a mãe falem, não, você não fez nada. Para de contar vantagem. Não, porque a criança está com uma consciência em formação. Né? Agora, quando você tem 30 anos de idade, por exemplo, e você fala, olha o carro que eu comprei. Olha o que eu fiz. Olha o que eu. Aí já é indicado que você comece a olhar para essas questões. Por quê? Porque você começa a pautar a sua vida em cima de realizações no mundo da forma. E as realizações no mundo da forma são realizações que têm que ser visíveis. E por que essas realizações têm que ser visíveis? Porque quem vai aprovar ou desaprovar essas realizações é o ego. Seja o seu ego ou seja o ego de outra pessoa. Compreende? A criança tá com uma consciência em formação, gente. Ela tá com aquele nível de consciência dela ali. É claro que tem crianças e crianças. Tem criança que chega nesse mundo já totalmente pronta, né? Totalmente pronto. O coleguinha fala, olha o que eu consigo e você não consegue. E a criança já faz assim, né? Ela nem precisa responder, ela nem entra nessa competição, porque ela fala, ai, gente, que bobagem. Tem criança que é assim, porque o negócio já vem evoluído, né? Mas se somos adultos, gente, adultos, precisamos olhar para esse excesso de ego, para esse excesso de valorização com a forma. A forma, ela tem o valor que ela tem porque ela permite com que o invisível, que é algo muito maior, algo infinito, possa se manifestar de forma finita. Na é verdade, nós precisamos da forma para que a gente consiga se orientar nessa dimensão. Então a gente conta que o dia tem 24 horas, porque a gente dá uma forma ao tempo, mas nós sabemos que o tempo não tem forma. O tempo é sempre um eterno agora, não é verdade? Então veja bem, o corpo também. Ai, nossa, eu tenho esse corpo. Quando você tiver 80, você não vai ter mais esse corpo. Então se você coloca necessidade que as pessoas aprovem a forma do seu corpo, percebe que isso não se sustenta, isso é fraco, isso é frágil, isso não se sustenta. É diferente, gente, daquele discurso simplório de se você passar um batom, você é fútil, não, né? Por favor, esse discurso raso não é isso aqui. Cuidar de você, se alegrar, cuidar da sua casa, do seu ambiente, gostar de coisas belas, é por quê? Porque o belo
Uma casa bela, um corpo belo, isso que é o belo, traz pra gente essa sensação do bom e do bem. Entende? Não é a hipervalorização de uma forma passageira. Você pode ter 80 anos e ser bela. 85 anos com ruguinha e ser belo. Com flacidez e ser belo. Quando o belo não está pautado na forma superficial. Então não adianta, a gente tem que ir além. Esse medo do que vão falar da gente, tanto do corpo quanto do nosso trabalho, vão queimar meu nome. Quando você percebe que você não é isso, quando você percebe que o coleguinha tá lá, olha o que eu faço, você não faz, olha o seu cabelo feio, nanana. Quando você percebe que essa atitude que tá tão difundida aí na vida adulta, né? Pessoas de 40, 50 anos agindo assim. Quando você percebe que isso é porque a pessoa tá num nível de consciência menor, você respeita a pessoa, você não precisa responder, você simplesmente não briga mais com aquela acusação. Se alguém vir e falar assim, Bárbara, o seu canal é uma porcaria. Seu canal é uma porcaria. Seu canal é uma bosta. E xinga e descasca tudo. Eu vou olhar para aquilo. Eu vou sentir aquele impacto, né? Vou sentir aquele impacto daquela agressão, porque toda agressão, toda violência causa um impacto ruim, gente. Então aquele impacto quando você lê uma coisa dessa, tudo é um impacto ruim. Mas aí eu olho e falo assim, bom, eu não estou preocupada em me defender. Eu estou preocupada em dar vazão para essa consciência maior se expressar. Se a forma que eu consigo é através dos vídeos, através do canal, através de curso, através de palestra, é o que eu estou fazendo nessa vida. Se essa pessoa não gostou, ela tem os motivos dela. E geralmente, quanto mais agressiva... Gente, isso é 99,999% das vezes. Quanto mais agressiva a pessoa, mais acusativa e mais agressiva, mais ela tá falando dela mesma. Mas ela tá falando de um conteúdo recalcado dela. Por exemplo, recentemente aconteceu comigo uma situação em que eu tive que falar para uma pessoa que o trabalho que ela prestou para mim foi muito ruim. Não foi o que a gente combinou no acordo, no contrato, que a qualidade daquilo estava muito ruim e que eu não podia aceitar aquilo. E foi o que eu falei. E em momento nenhum eu agredi a pessoa. Na verdade, eu até falei, olha, fulano, você é uma pessoa ótima, né? Você é uma pessoa ótima, tudo bem, tudo certo. Porém, isso aqui que você me entregou não foi o que a gente combinou. Eu não posso aceitar. Por causa disso, 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 disso. Então, quando a pessoa tem uma crítica que realmente procede, ela não vai te agredir. Ela vai te agredir quando ela tá com um problema com ela. Quando ela tá com um recalque muito grande. Quando as sombras dela falam muito alto. Quando ela sente que ela não tem voz, que ela é inferior. Então, ela precisa quebrar uma barreira. E a barreira é você, né? Porque a barreira não vai ser ela, a barreira é sempre o outro. Então, observando tudo isso, observando que a agressividade, a maldade, a acusativa vem das sombras e do recalque da pessoa, e que você é uma pessoa que já está trabalhando as suas sombras, já está trabalhando se expressar, não está se recalcando, você está observando o seu universo interior com consciência. Quando essa coisa vem da opinião negativa do outro, você olha e você fala assim, bom, eu não tô aqui nessa vida para ficar me defendendo. Isso é muito pouco. É pouco, gente. É pouco. Eu tô aqui nessa vida para quê? Para expressar uma coisa que é infinita, que eu nem sei o que é. Mas para isso a gente precisa ter duas coisas. A primeira é vontade de viver
E a segunda é sensação de propósito. Quando a gente não tem vontade de viver, a gente fica dependendo de receber agrado. Parece pesada essa frase? Não sei, tem gente que acha pesado algumas coisas que eu falo aqui, mas não é pesado, é só a real dos processos que acontecem no nosso dia a dia. Quando eu não trabalho a minha vontade de estar vivo, eu dependo que aquela pessoa seja um gerador de vontade em mim. E como que a pessoa vai gerar vontade em mim? Falando que eu tô bonito, falando que é muito legal o trabalho que eu faço. Ou seja, eu fico dependente de reconhecimento. E o que mais existe hoje são pessoas que são espiritualistas, que procuram a espiritualidade, que procuram o autoconhecimento, mas que estão dependentes de reconhecimento. Então veja, se eu acredito em algo maior, como que eu estou lidando com a espiritualidade no meu dia a dia? Porque a espiritualidade precisa ser prática. Prática. E geralmente o que acontece é o seguinte, as pessoas buscam a espiritualidade como um SOS. E tá certo, não tá errado, né? Se a gente não tivesse precisando demais, a gente não buscaria determinada coisa. Tudo bem, é válido. Então eu vou fazer uma oração de Arcanjo Miguel, então eu vou fazer uma novena, então eu vou fazer uma meditação para me conectar com o meu eu superior, seja qual for a sua orientação aí espiritual ou o caminho que você segue. Mas geralmente a maioria das pessoas busca por um SOS. Nossa, eu tô precisando de um socorro. Tem até a expressão socorro espiritual, né? Mas a partir do momento em que você começa a usar a espiritualidade, a acessar a espiritualidade, não somente como um socorro, não somente como um SOS, você percebe que viver a espiritualidade é saber que você é um caminho, você é um instrumento para que algo infinito passe por você. E isso é a real motivação que você tem para viver. Então, se você está conectado com uma motivação enorme, tão grande, quando alguém vira e fala, mas eu não gostei do seu cabelo, aquilo tá bom, é a opinião da pessoa. Sabe, você não briga. Gente, sempre quando a gente briga com alguma coisa, é porque a gente tá achando que aquilo tem poder, né? Isso é uma premissa básica. Você começa a brigar com alguma coisa, quando eu falo brigar, não quer dizer que você vai xingar a pessoa ou discutir. É uma briga interna, né? Às vezes a pessoa falou, nossa, seu cabelo tá feio. E aí você fica com aquilo rodando na sua cabeça. Ai, ela falou que o meu cabelo tá feio. Ai, quem é ela pra falar aquilo? E você tenta superar. E tem gente que fica semanas, meses e até para de fazer coisas na vida porque um dia fulano falou que o cabelo tava feio. Observa. Mas observe, gente, a sua motivação provavelmente está vindo de fatores externos. E aí é claro que se essa pessoa falou que seu cabelo tá feio, isso é um fator externo. Isso vai contar muito se você tá nessa dinâmica. Entende? Vamos inverter a dinâmica. Bom, a espiritualidade que eu vivo não é somente agora para um socorro. Ela é também para uma aplicação prática. Eu tô aqui para dar vazão a alguma coisa superior. E tem gente que fala assim, ai, Bárbara, mas quem sou eu para ser instrumento do universo, de Deus, seja o que for? E aí eu falo assim, mas é exatamente isso. Nós não somos tão importantes. Nós não somos tão relevantes. Esse ego, essa pessoazinha, a Bárbara com 33 anos, que mora no apartamento tal, no bairro tal, que tem a mãe tal, o pai tal. Eu vou ficar defendendo isso, que tem o cabelo assim, que... Eu vou ficar defendendo isso? Não tem tanta importância, gente. Na verdade é que não tem. Quando que a gente se torna importante? Quando a gente solta esse ego, essa pessoa menor, essa pessoinha pequena, para dar vazão e deixar vir
aquele dom, aquele talento que você já tem em você, ele se conecta com uma expressão muito maior. E aí você sabe exatamente o que falar quando a pessoa pergunta uma coisa, você sabe exatamente o que fazer. Se você não entende de uma coisa, você vai lá e aprende, você tem facilidade de aprendizado. Por quê? Porque a informação está disponível para todo mundo no universo. Basta você desapegar de ter que fazer do seu jeitinho. Eu vou dar um exemplo para vocês, essa coisa de usar a espiritualidade como um SOS e usar a espiritualidade de forma prática. Sabe aquele seu amigo ou aquela sua amiga que toda hora vem até você para pedir ajuda e você gosta de ajudar essa pessoa? Ou vice-versa, né? Aquele amigo que toda hora você vai lá para pedir uma ajuda e essa pessoa te ajuda e tudo mais? Mas aí você começa a superar aquela situação. Por exemplo, você sempre estava no fundo do poço afetivamente. Vamos supor. Você sempre estava saindo com os caras, com umas garotas que dava trabalho e você estava... Afetivamente, você sempre estava ruim, muito ruim. E essa pessoa era a sua conselheira amorosa, por exemplo. E aí, de repente, você ficou bem. Você arrumou um carinha, você arrumou uma garota e agora você é feliz no amor. E aí você vai falar pra essa pessoa: ô fulano, nossa, eu tô tão feliz no amor. Nossa, sabe aqueles conselhos que você me dava tanto? Me ajudou muito, eu tô muito feliz. A pessoa vai... É? Aí você fala: eu tô muito feliz. E aí você olha pra pessoa... A pessoa olha pra você olha pra pessoa e você vê que você não tem mais nada pra falar com aquela pessoa. Aquela pessoa não sabe o que falar pra você. Por quê? O relacionamento que vocês estabeleceram até hoje era de SOS. Era de socorro. Isso acontece também na espiritualidade. Nossa, eu tô orando com muito fervor, eu tô fazendo tal coisa, eu tô fazendo tal prática meditativa. E aí, quando você fica, entre aspas, bem na sua vida, você deixa tudo aquilo. Não é pra deixar. É como aquele amigo. Traga aquela pessoa para a nova fase da sua vida. Traga a espiritualidade também para os momentos em que você não está só precisando de SOS. Traga para se sentir motivado. Traga para te trazer inspiração. Traga para você todos os dias afirmar para si mesmo que você não está aqui para ser um cabelinho, um corpinho, o carrinho na garagem, o status, a profissão. Você não tá aqui para agradar ninguém, você não tá aqui para pedir aplauso, para pedir que te valorizem. O seu valor vem da sua conexão com uma coisa maior. E aí você começa a ficar inatingível. Não brigue para querer reconhecimento dos outros. Você tá aqui para ser expressão de uma coisa muito maior. E essa coisa muito maior é perene, é sólida e o resto é passageiro. Beijo pra você, até a próxima.